Boa noite, meus irmãos, irmãs, amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma leitura da palavra, mais um estudo que está aqui na minha Bíblia, em Marcos, capítulo 7, do 1 ao 13. E ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, eles não comiam sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do trabalho, do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas lá que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos, já cobraram aí, os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar, ou com as mãos sujas? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhante a estas. E dizias: bem validais o mandamento de Deus, para guardares a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenasse muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Falar da tradição da igreja, não é falar de simples costumes que se perpetuam durante longos anos na vida da igreja. Não estamos falando de tradições culturais, mas sim da sagrada tradição. Guarda o depósito de fé da igreja, que conserva o que Jesus ensinou. Toda igreja tem que conservar o que Jesus ensinou. E esse depósito de fé é também chamado de revelação, ou seja, aquilo que Deus ensinou de si e seus mistérios aos homens, através dos ungidos do povo de Deus. A antiga aliança, os patriarcas, juízes, profetas, autores bíblicos, etc., mas sobretudo por meio de Cristo, que depois foi ensinado pelos apóstolos, e guardado e vivido na igreja primitiva. Essa verdade revelada está contida na tradição da igreja e na Sagrada Escritura e a Bíblia. Igreja, a Sagrada Escritura e na tradição. A Sagrada Escritura e a tradição contém, pois, toda a doutrina revelada. A tradição chega para nós hoje, acima de tudo, por meio dos símbolos de fé, os credos, como os dos apóstolos. E o Nicene Constantinopolitano, difícil dizer essa palavra, na liturgia e na vida, a pregação dos santos,
Olha aí, na pregação dos santos. Tá? E depois diz que nós, os católicos, hoje eu sou católico, né? Diz que nós os idolatamos. Não. E eles são na nossa vida um papel fundamental. São um exemplo de fé, de tradição, que os apóstolos nós ensinaram e passaram para a igreja. E nos escritos, veja, na pregação e santos da igreja, dos escritos, né? E agora, séculos depois, dos padres e doutores da igreja que nos primeiros séculos transmitiram a fé, o magistério da igreja, sob a assistência do Espírito Santo, conservar e interpretar essa revelação. Você encontra no Catecismo da Igreja, Jó 16, 12, 13, Lucas 22, 32, Jó 21 ao 15. Correto? Tanto a Escritura como a tradição são palavras de Deus. Isto é ensinamento divino, comprovado por milagres e profecias, com diferença de que a tradição não foi escrita por aqueles a quem Deus revelou, embora com o tempo outras pessoas tenham podido escrevê-la a fim de conservarem e transmitirem com maior fidelidade. Mas daí resulta que a igreja, a qual estão confiada a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Entenda bem. Mas somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e referência. Lá no Catecismo 82 da Igreja Católica você vai achar isso aí. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta. A palavra de Deus não é só a Bíblia? É importante que nós, leitores, entendam que a palavra de Deus não é a Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Porque ele é infalivelmente inspirado, talvez até nos assusta um pouco assim, eu ouvir isso, mas essa é uma primícia fundamental para entender a fé da igreja. Que a palavra de Deus e o verbo eterno do Pai, que se encarnou no ventre da Virgem Maria, portanto a palavra, a eterna, a pessoa divina, e por mais sagrado, inspirado que seja o livro, ele não pode conter toda a palavra. Eu como fui evangélico, mas respeito os evangelhos, não estou aqui para debater, cada um fica nas suas crenças, a gente tem que respeitar. Mas só que nem tudo está escrito na Bíblia. Eu achava que tudo estava escrito na Bíblia. Tudo, a primeira coisa do evangelho diz assim, não, me mostra na Bíblia, mas nem tudo está na Bíblia. Por isso mesmo assim, que no final do evangelho, São João ele chegou a afirmar assim, Jesus fez muitas outras coisas, mas se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Jó 21, 25. Entendam isso. Nem tudo, não adianta você me dizer assim, me mostra na igreja. Me mostra na Bíblia, nem tudo está na Bíblia. Por isso que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Então, muitas coisas que Jesus ensinou não foram escritas, mas foram ensinadas e vividas. Por isso que nós veneramos e respeitamos os apóstolos, os santos. Porque eles viveram, foram ensinados,
muitas coisas não escreveram, mas através deles, dos seus exemplos. Por isso que muitas vezes temos imagens, o apóstolo São Paulo, São Pedro, não é idolatria. Isso aí é um exemplo, é uma forma de, respeitosamente, assim, a gente até mesmo de aprender. E a gente, a católica, ela ensina através dos apóstolos. Mandamos aí já diz que é idolatria, não tem nada a ver com idolatria. Isso não tem nada a ver, eu pensava assim, mas hoje não. Graças a Deus não. Entendi perfeitamente. Graças a Deus. Então, assim, então muitas coisas, Jesus ensinou não foram escritas, mas foram ensinadas e vividas. E essas coisas constituem a tradição da igreja. Por isso diz o catecismo da Igreja Católica. Por isso que se você nunca leu, nunca entrou dentro de uma igreja, nunca leu o catecismo da igreja, mas nem fala nada, fica quieto. Todavia a fé cristã não é uma religião do livro, o cristianismo, é a religião da palavra de Deus. Veja a diferença aí. Não de um verbo escrito, de um mundo, mas do verbo encarnado e vivo, para que as escrituras não permaneçam uma letra morta. É preciso, entenda isso, é preciso que Cristo, a palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nós abra o espírito da compreensão das Escrituras. Está lá em Lucas 24, 45. E no Catecismo da Igreja, no página 108. Agora, a própria Bíblia, ou as Sagradas Escrituras, elas têm o seu berço na Sagrada Tradição. A tradição inicial, ou seja, a pregação dos apóstolos, e anterior à Sagrada Escritura, durante muitos anos, foi a única regra de fé. Tá. Glória a Deus, aleluia. É uma regra de fé. Afinal, Jesus mandou ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. E não ir de escrever livros. Glória a Deus. Ele não disse isso. E eles não tinham a Bíblia na época. Veja quão importante a tradição. A gente aprender a tradição, a crer na tradição. E de escrever livros, ele não disse isso. É bom lembrar que na época não existia gráfica, impressora, etc., nem caneta, tampouco máquina, computador, menos ainda, mas com efeito, a pregação dos apóstolos começou do próprio ano da morte de Cristo, no ano 33. Acesse o link na descrição deste vídeo para adquiri-lo na pré-venda. O seu apoio será decisivo para conseguirmos continuar. Diversamente, assim, os livros da Sagrada Escritura só começaram a ser escritos a partir do ano 50 até o ano 100. Sobretudo, não foram conhecidos pela Igreja Universal, senão no decurso dos primeiros séculos, pois ao princípio só eram conhecidos pelas igrejas particulares, que naquela época destinavam notável testemunho da própria Bíblia em favor da tradição. Embora tivesse muitas coisas a escrever, vós não quis fazer por meio de tinta ou papel, pois espero vê-los e falar voz de viva voz, segundo ali a Jó 12. Conservai-vos firmes na fé e guardai as tradições que aprendestes, quer pela nossa pregação, ou quer pela nossa carta. Segunda Tessalonicenses 2, versículo 14. O que ouviste da minha boca é de muitas testemunhas. Muitas testemunhas, veja bem. Confia outros homens fiéis, capazes de instruir os outros. Segundo Timóteo 2, 2. Se entendermos, veja bem, eu entendi isso aí. Se entendermos que a Escritura é a única fonte da nossa fé,
Como fazem os protestantes, os evangélicos hoje. Me perdoe, mas tem que dizer a verdade. Somos forçados a achar que nos primeiros anos do século não havia na igreja uma fonte alguma de fé. O que é inadmissível, porque o que valeria dizer que então não havia fé? Porém, é inadmissível aceitar uma fonte de fé distinta da Escritura e saber a tradição, o ensino dos apóstolos e seus sucessores. A Bíblia nasceu da igreja, e não a igreja nasceu da Bíblia. Compreende? A Bíblia nasceu da igreja, e não a igreja nasceu da Bíblia. Não se pode saber com certeza que livros contém na realidade a doutrina de Cristo, nem qual o seu verdadeiro sentido, a não ser pelo ensino da igreja. Portanto, se não se acredita na assistência de Deus, na infalibilidade da igreja, tampouco se pode acreditar no valor infalível da Bíblia como palavra de Deus. Não se pode celebrar o fruto, negando a existência e o valor da árvore que o gerou. Por isso diz o Santo Agostinho: eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Então, meus irmãos, a igreja é essa mãe que nos alimenta da graça de Cristo, que nos ensina a fé. E por isso, diz São Cipriano, lá no século III, nascemos todos do seu ventre, e sermos nutridos com seu leite e animados por seu Espírito. Então, meus irmãos, amigos, a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Está lá em Timóteo. Então, espero ter ajudado. Mais uma catequesezinha. Estou aprendendo novamente, mas graças a Deus Ele tem me revelado a sua palavra. Não estou aqui para tirar ninguém, quero deixar claro isso, das suas igrejas. Cada um crê da forma que queira, né? Mas eu fico com a palavra, fico com nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando, não adoro ninguém a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Fico com o exemplo dos apóstolos, com as palavras dos apóstolos, e com a Santa Igreja. Creio também que Pedro foi o primeiro Papa, embora que vão querer me refutar, quer dizer que não é verdade, mas eu estou tranquila quanto a isso. A própria palavra já me mostrou, né, que sobre essa pedra ou essa rocha edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Durante todos esses anos tentaram derrubar a Igreja Católica, o inimigo, e nunca conseguiram. Então, essa é a verdade. Eu apenas, como eu digo, não quero que cada um fique na sua religião, cada um fique no que crê, mas que Deus nos ajude a abrir a mente. Como eu sempre digo, o povo perece por falta de sabedoria. Não é esse monte de doutrina que tem aí. A Igreja de Cristo era universal. É uma doutrina só, uma só igreja, só fé, só batismo. Ele não disse, Pedro, sobre essa pedra eu edificaria as minhas igrejas. Não, ele disse a minha igreja. É só uma, e é na que eu creio, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma boa noite a todos. Amém.